o exercício é esse, provar que este cociente é isomorfo ao produto cartesiano de R com soma e multiplicação coordenada por coordenada. Onde, é claro, este ideal é este conjunto. Em outro exercício já foi provado que esse é um ideal. Então, o que devemos provar é encontrar um isomorfismo. A gente então vai construir esse isomorfismo, vai chamar de psi, de CR cocientado por I índice AB em R mais R. O que a gente deve fazer? Bom, se vocês fizeram no exercício anterior, sabem qual que seria a ideia. Então, eu pego uma função que é um representante de uma classe e levo em f de A na primeira coordenada e f de B na segunda coordenada. Essa é a ideia. Agora, devemos provar várias coisas. Primeiro, como a gente pega um representante para definir a função, esta função, primeiro devemos provar que psi está bem definida. Certo? Segundo, devemos provar que psi é um homomorfismo de anéis. Homomorfismo de anéis. Terceiro, devemos provar que psi é sobrejetor. E quarto, devemos provar que psi é injetor. Injetor simplesmente vai ser provar que o núcleo de psi é a classe do elemento neutro do quociente. Né? E, claro, estas dois provam que é uma bijeção. Junto com isto, temos então um isomorfismo entre este quociente e este conjunto. Né? Pronto. Bom, vamos provar então que está bem definida. Vamos chamar então item A, item B, item C, item D. Vamos provar que psi está bem definida. Bom, então sejam f e g duas funções reais, né, tais que representam a mesma classe. O que significa representar a mesma classe? Significa que f menos g está aqui. O que significa estar nesse ideal? Significa que avaliados em A e em B, o resultado é zero. Ou seja, f menos g de A é zero e f menos g de B é zero. Então, quanto vale psi de f mais ia b é igual, bom, a f de A, f de B, que é igual, bom, como f menos g de A é zero, o que quer dizer que f de A é igual a g de A. E como f menos g de B é zero, quer dizer que f de B é igual a g de B. Mas isso é justamente a definição de psi de g mais IAB. Ou seja, psi está bem definida. Por que está bem definida? Porque eu peguei dois representantes distintos da mesma classe e o resultado é o mesmo. Certo? Ok. Agora vamos provar que psi é um homomorfismo de anéis. Então, sejam duas classes, a gente pega duas classes. Certo? Duas classes que pertencem ao quociente. Aqui. E calculamos psi da soma. E psi do produto. Né? Bom, a definição de soma de classes laterais é justamente f mais g de isto aqui.
E por definição de psi, isso vai ser f mais g no ponto A, vírgula f mais g no ponto B. Agora, em cada coordenada, a soma das duas funções no ponto A está definido como sendo f de A mais g de A, e aqui f de B mais g de B, que é igual a f de A, vírgula f de B mais g de A, g de B. Lembrando que estamos no produto cartesiano R quadrado, onde a soma está definida coordenada por coordenada. Então, por isso que é isso. E isto aqui é igual a psi de f, da classe lateral do f, e este outro é o psi da classe lateral de g. Então, para a soma, deu certo. E para o produto? Bom, psi de f mais vezes g mais i a b, né? Com produto de funções. Isto aqui, por definição, né, de produto de duas classes, é multiplicar as classes, assim. Isso aí é fg de A, fg de B, que por definição de produto de funções, isto aqui é f de A vezes g de A, e f de B vezes g de B, certo? Agora estamos em R, utilizamos então o produto de coordenada por coordenada, isto igual a isto, que por sua vez a definição de psi de f, da classe de f vezes psi da classe do g. Correto? Né? Isto aqui é isto. Isto aqui é isto. E voilà. Psi é um homomorfismo. Certo? Bom, agora provemos que psi é objetor. Seria o tem C, psi, será que é objetor? Então, para isso, tomamos um elemento qualquer, vamos chamar xy, aqui. E temos que achar uma pré-imagem disso aí, de funções contínuas. Então, vamos definir seja f, funções reais, né? Funções reais, tá? Xy, mas tudo bem. O par xy, não, mas vamos chamá-lo melhor um par CD qualquer, tá? Porque x e y vão ser as funções. Então, uma função dos reais nos reais que leva x na constante c, ou seja, função constante. E g dos reais nos reais que leva x na constante d, né? F e g são funções constantes, logo são contínuas. Ou seja, f e g pertencem realmente às funções reais contínuas. Então, o que vai ser? O que eu quero? Ah, não é isso que eu quero. Quero uma função cuja imagem seja o par CD. Entendi. Bom, a ideia já é bem simples, né? Quero uma função, quero uma função que envia o ponto A no ponto C e que envia o ponto B no ponto D, né? Porque eu quero que psi de classe de F mais I a B. Opa, isto aqui é por definição igual a f de A, f de B, certo? Que vai ser igual a CD. Então eu preciso de uma função contínua que faça isto. Quem conhece uma função contínua que faça isso? Dica. A reta. Da imagem de A é C, imagem de B é D, né? Então isso vai ser f de x igual a... como é? Só lembrar aqui.
A imagem de A tem que ser C, a imagem de B tem que ser D. Então aqui a tangente deste ângulo vai ser D menos C sobre B menos A. Então vamos escrever D menos C sobre B menos A vezes x menos A, mas era alguma coisa, né? X menos A, mas acho que é mais C. Né? Se x igual a A, é óbvio, né? DC, BA. Ah, claro, y claro, está bien definida porque B es diferente de A. Entonces esto sí realmente una recta, una función constante, una función lineal, ¿eh? Y por tanto sí está aquí. Agora, devemos ver que realmente isso faz o que a gente quer. F de C vai ser, eu digo, F de A vai ser, substituindo x igual a menos A é zero, vai dar C. E F de B vai dar D menos C sobre B menos A vezes B menos A mais C. Cancela com isto, D menos C mais C, dá D. Exatamente o que a gente quer. Ou seja, se da classe desta função esse D. Mas acabamos de provar isso. Ou seja, psi é subjetor. Prontinho. Último item. Provar que o núcleo é justamente esta classe. Né? Então, seja, vamos fazer assim, F mais a classe lateral pertence a quer de si. Se somente si o que? Si desta classe é o elemento neutro. Se somente si o que? O que é psi disso? F de A igual a F de B igual a 0, 0. O que isso significa? Que é equivalente a dizer que F de A é 0 e F de B é 0. Mas quando F de A é igual a 0 e F de B é 0 é porque F pertence a este ideal. A definição de estar no ideal, isto aqui acontece se somente se isto acontece, etc, etc. Ou seja, este elemento, na verdade, é realmente o elemento neutro. Porque se F está dentro, a classe lateral dele é o próprio ideal. Né? Como em grupos, é a mesma coisa. E pronto, que a gente acabou de provar que estamos no núcleo se somente se era realmente o elemento neutro, ou seja, provamos que o núcleo é somente este elemento. Logo, se é um isomorfismo, que era o que nós queríamos provar.